Sejam bem-vindos ao episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e que muitas vezes é subestimado. É o consumo de bebidas energéticas e esportivas por crianças e adolescentes, em relação aos riscos e aos cuidados necessários. E para nos ajudar a entender melhor essa temática, nós convidamos o Dr. Newton Orlando, que é ortopedista pediátrico e professor de ortopedia da Universidade do Estado do Amazonas. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui conosco hoje. Obrigado pelo convite. Eu acho que é um tema relevante. A gente percebe aí as crianças e os adolescentes consumindo isso, né? E as orientações têm que ser passadas, né, para os pais, né, para os próprios adolescentes, enfim, para a sociedade. Doutor, para nós começarmos a nossa conversa, nós sabemos que o consumo de bebidas energéticas e esportivas tem crescido bastante entre as crianças e os adolescentes. Mas a dúvida da maioria dos pais e responsáveis é: as crianças podem consumir esses tipos de bebidas? Tá, vamos lá. Acho que a gente pode separar o tipo de pessoas que podem tomar isso de maneira mais segura, né? E os que se expõem ao risco tomando esses tipos de bebida. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela coloca lá uma recomendação que menores de 18 anos não consumam bebidas energéticas, né, de maneira alguma. Sociedade Americana também se posiciona assim. Sociedade do Canadá tem uma certa abertura por dose, por quilo, por tamanho do adolescente, enfim. Mas a orientação principal é que o consumo de cafeína realmente seja bem baixo, né, para os adolescentes. Crianças, realmente é melhor que a gente evite isso. E em referência às bebidas energéticas, né, que a gente está bem acostumado aí, tem aquelas coloridinhas e tal ali disponíveis, né, na maioria das vezes elas são desnecessárias para as práticas que eles se expõem, né. Quando você tem uma criança um adolescente que é atleta mesmo, de nível mais alto e se expõe a atividades físicas mais intensas, aí sim vai ter alguma ideia de ajudá-lo na sua performance, na sua recuperação, com as bebidas chamadas isotônicas, né? Não essas bebidas energéticas, as bebidas esportivas, né? Então tem essa restrição, sim, cuidadosa, né? Bom, professor, eu queria que o senhor falasse para a gente dos riscos que essas bebidas energéticas, né, que tem cafeína, que tem a lactaurina, também oferecem para as crianças e para os adolescentes, né, para o consumo cedo, precoce desse tipo de bebida. Sim, conhecido assim, efeitos, né, da cafeína no nosso corpo, né? Enquanto um adulto pode consumir aí cafeína de uma dose até um pouco mais alta, né, por dia, os adolescentes, a recomendação principal é que eles não passem de 100 miligramas de cafeína ao dia. E isso aí, se a gente for pensar, está em uma xícara e meia de café, né? E muitas vezes uma bebida dessas energéticas já oferece 150 miligramas, às vezes até um pouco mais, em uma lata, né? E muitas vezes o adolescente está habituado a consumir mais de uma lata por dia. E os efeitos adversos ali da cafeína, existe uma falsa ideia de que a cafeína te dá uma energia, né? Ela, na verdade, ela bloqueia seus sensores do cansaço, vamos dizer assim, e você que já está meio cansado se sente melhor, né? Então, é um estimulante, mas ela pode aumentar a pressão arterial, ela pode te deixar com taquicardia, ainda mais no início do consumo da cafeína, né? Efeitos adversos ao sono, nervosismo, alterações do comportamento, às vezes situações de ansiedades, que até o adolescente, né, o jovem se expõe, como uma semana de prova, alguma coisa assim, e ele consome isso às vezes na intenção de ficar mais esperto, mais atento, e na verdade depois tem um efeito rebote de cansaço exaustivo, enfim, né, de problemas que a cafeína pode causar, inclusive isso a curto prazo e outros a longo prazo, né, como a hipertensão arterial e a própria dependência do uso da cafeína, né, constante. O senhor tocou um assunto muito interessante, né, sobre o distúrbio do sono, porque nosso próximo tópico é justamente sobre isso. Quão é relevante, né, como pode ser desenvolvido esse distúrbio do sono pelo consumo
dessas bebidas energéticas nas crianças e adolescentes, né? Que acho que é o principal público. A criança tem aquela recomendação de ter ali pelo menos 8, 10 horas de sono, né? A gente está falando de uma criança ali escolar, em torno de 12 a 15 anos, né? E depois a gente sabe que esse número de sono, de horas de sono cai um pouco, né? Não dá mais aquela sonequinha da tarde que a criança geralmente dá, mas que tenha pelo menos um respeito ali de 8 horas, né, de sono ao dia. Isso pode ser interferido pelo uso da cafeína, né? A criança fica muito ativa, muito esperta, ela não consegue repousar, né, desligar, realmente ter um sono de qualidade, né? Muitos têm transtornos até como pesadelo, ou despertar noturno, terror noturno, coisas assim, porque consomem muito café, né? Ficam mais café, assim, a cafeína, né? Que a gente tem que lembrar que está em chá, alguns chás, né? Está em algumas bebidas açucaradas de refrigerante também, né? E obviamente é o nosso tema hoje, as bebidas energéticas aí, elas estão realmente numa proporção bem maior, né? Doutor, em relação às bebidas esportivas, as crianças menores, elas podem consumir em alguma situação, assim? Eu acho isso é bem interessante. Eu tenho alguns pacientes, inclusive, que são atletas de alta performance, né? Eles disputam campeonatos, sim, realmente já de alto nível. E vou dar um exemplo aqui. Jogadores de tênis, né? Eles jogam normalmente em céu aberto, nossa cidade é muito quente, ou mesmo um torneio que essas crianças se expõem, são vários jogos no mesmo dia, né? E ele vai sendo consumido, né? Então ele vai desidratando, vai perdendo eletrólitos, enfim. Normalmente quando a gente vê os dois que chegaram na final, depois, sei lá, de 4 jogos, estão os dois muito cansados mesmo, né? Com a musculatura fadigada, desidratados, né? E com déficit hidroeletrolítico mesmo de tantas partidas no mesmo dia. O garoto que recebe essa nutrição, né, essa orientação do nutricionista, né, tem até o nutricionista do esporte hoje, né, ele pode consumir porque ele vai realmente repor magnésio, potássio, sódio, além de água, açúcar, né, e são açúcares vamos dizer assim, simples, né, de energia rápida, não são aqueles carboidratos complexos de energia mais tardia. Aquilo pode mudar a performance do jogo. Às vezes aquilo pode fazer ele sacar mais forte, por exemplo, e ganhar o jogo, né? Então, exercícios até 1 hora, pelo menos, isso normalmente é desnecessário. A água é o suficiente para o garoto tomar e repõe o que ele perdeu de líquido. Quando você tem exercícios mais intensos que passam de 1 hora, e normalmente as crianças não se expõem a isso, né? Talvez um adolescente ou uma criança, como eu disse, de performance mais alta, um lutador de jiu-jitsu, por exemplo, um torneio, ele tem a tarde inteira lutando. Aí ele pode se beneficiar sim, agora tem a moderação de quanto ele pode tomar. A gente tem que lembrar que ali tem muito açúcar e não deve ser um hábito estimulado. A obesidade, ela às vezes está do lado do praticante de esporte, porque ele praticou um esporte de 30 minutos e tomou uma garrafinha daquela, ele não fez nenhum déficit calórico, ele está fazendo uma inversão, né? Está consumindo mais caloria do que ele queimou naquele momento. Então a orientação é para exercícios mais intensos, que passam de 1 hora. E claro, períodos que você desidrata mais, como um lugar muito quente, né? E por que o uso dessas bebidas esportivas não são recomendados para crianças que não praticam esse esporte tão intenso? A principal empecilho a recomendar, sabe o que é? É o consumo do açúcar, porque naquela bebida tem muito açúcar. Então, às vezes as pessoas pensam assim, eu não vou tomar um refrigerante, vou tomar um isotônico, né? Achando que aquilo não agrega caloria, mas não é bem assim, ali tem muita caloria, né? Tem muito açúcar concentrado, né? Então, às vezes a criança, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um dos esportes que mais desperta fome, natação. O sujeito sai da piscina querendo comer um x-salada, cara, né? E aí, se ele vai lá e toma 2 isotônicos, de repente ele nem precisava repor tudo aquilo de eletrólito, consumiu um monte de açúcar ali desnecessariamente, e a gente vê a criança entrando em obesidade mesmo fazendo esporte. Então,
A não recomendação é o consumo alto de açúcar mesmo, pico de insulina, alteração pancreática, né? Enfim, pensando a longo prazo, outras doenças aí que ele pode adquirir, né? E quais seriam os riscos, né, do consumo excessivo dessas bebidas, principalmente nessas crianças que não fazem atividade física assim, de forma mais intensa? O risco principal é ele não conseguir realizar uma balança calórica adequada. Ele, vamos dizer, gasta pouca energia e está consumindo mais energia em forma de açúcar ainda, né? E ele vai armazenar tudo aquilo, né? Então ele pode realmente ter um metabolismo hepático maior, reservar gordura, né? Desnecessariamente, né? O interessante é a gente entender que a bebida energética não, a gente está falando da esportiva, né? Aqueles isotônicos, né? Que as pessoas entendam que aquilo não é uma fonte de saúde, não. Aquilo é uma fonte de reposição de eletrólitos e açúcar para quem se submeteu a um exercício de alta intensidade, que houve uma desidratação excessiva. Não tem, olha, o ser humano ele tem completa capacidade de correr 1 hora e precisar só de água, né? Ele precisa desmistificar essa necessidade de, olha, para eu correr eu tenho que tomar um super café da manhã. Para eu ir para academia eu tenho que fazer um pré-treino, eu tenho que tomar uma bebida dessa esportiva antes e depois. Não tem esse fundamento, né? Isso é vendido, obviamente, né, pelas propagandas e tudo mais, e as pessoas consomem, mas não está legal, né? Não é o certo. Bom, doutor, agora a gente vai chegar no momento do Curumim Quest, onde um Curumim vem lhe questionar. O questionamento de hoje é o seguinte: um jovem está prestando vestibular, ele quer prestar medicina, quer ser ortopedista igual o senhor, ele vem lhe questionando o seguinte, que ele toma bebidas energéticas para se concentrar e melhorar o estudo. O que o senhor diria para esse menino? Tá, eu acho que os efeitos, né, que existem das bebidas energéticas ali, né, a gente vai pensar em 2 componentes principais ali, que é a cafeína e a taurina, que está lá, né, na maioria das vezes nas bebidas energéticas, elas vão atuar no nosso organismo, realmente deixando a gente mais apto, vamos dizer assim, com os batimentos cardíacos mais acelerados, a pressão sobe um pouco. A taurina melhora a sua visão, ela está ali naquele líquidozinho que a gente deixa a nossa lente de contato, inclusive, né? Ela pode ter ali a curto prazo, né, logo que consumiu, essa sensação, né? Mas como a gente falou, ela bloqueia muitos receptores do cansaço. Então, esse aluno que está tentando se dedicar tanto, estudando, consumindo esse tipo de bebidas, ele está consumindo também muito sódio, muito açúcar, guardando essa reserva em forma de gordura normalmente, e depois, quando esses receptores são desocupados, vem uma fadiga excessiva. Então vem um rebote ali de cansaço, né? Não acredito que seja uma tática muito boa. Eu acho que a melhor tática para ele seria ele ter uma organização de gestão de tempo. Tal hora eu estudo, tal hora eu me alimento, tal hora eu descanso. Aí eu me recuperei, estudo novamente muito bem, né? E ele pode, de repente, pegar períodos de alta intensidade de estudo, em vez de muito tempo de estudo, e depois um rebote muito longo para se recuperar também, né? Não é uma situação muito aconselhável, não só para o estudo dele, como para os malefícios à saúde desse estudante, né? E em relação já aos 2 tipos de bebidas mesmo, energéticas e esportivas, elas podem causar dependência? Olha, eu vejo que a cafeína é algo que causa, né, dependência. Então, as energéticas, elas sim podem causar uma dependência, inclusive uma dependência psicológica, do sujeito achar que ele só está preparado para um dia de trabalho, para um dia de faculdade, o adolescente para um dia de escola, para um dia da prova, se ele tomar a fórmula mágica, né? Porque ele vai se sentir melhor. Então tem uma dependência psicológica envolvida, né? Além da dependência da cafeína. As bebidas esportivas,
Não tem cafeína normalmente, né? Elas têm mais eletrólitos e muito açúcar e sódio para repor seu gasto de transpiração. Então elas não têm algo diretamente que causem uma dependência, mas também pode surgir essa dependência, como eu disse, psicológica. O sujeito vai correr 20 minutos, ele só consegue fazer aquilo se ele tomar uma bebida esportiva antes, né? As energéticas, sim, né? A gente sabe que podem causar esse distúrbio, sim, né? Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso terceiro episódio. Hoje a gente viu um assunto muito legal, né, sobre o risco, a conscientização sobre o consumo desse tipo de bebidas, nem em jovens, nem em adolescentes, né? Não se esqueçam que qualquer dúvida maiores, qualquer intercorrência, procure um médico. A gente também agradece a sua presença, professor, conceder o seu tempo aqui para tirar as nossas dúvidas, a gente agradece bastante. E se você gostou do papo de hoje, nos compartilhe, entendeu? Também, se quiser mandar dúvidas, nós estamos disponíveis. Lembre-se também que todas as nossas referências estão nas legendas dos nossos posts e vídeos. Muito obrigado. Perfeito. Muito bem.